Se vocês viram o novo episódio de Skip de Toilet que nem eu, vocês sabem que foi insano, principalmente por causa das cenas extras e tal. E é que eu queria dar uma teoria e uma interpretação minha sobre essas tal cenas extras e tudo que aconteceu nesse episódio, já que foi incrível, mas também teve algumas coisas que provavelmente deixou muita gente chateada, porque, nossa, mano. Aí eu vou dar também logo o aviso que esse vídeo também vai ter muito spoiler da série não, das cenas extras, caso você queira, ainda não viu. Simplesmente eu queria falar que tem umas cenas extras muito legal, muito boas, são boas. E eu queria só dar uma interpretação só das cenas extras, não do episódio em si, porque eu tô com preguiça. Aí só das cenas extras em si. O vídeo ele começa com meio que uma apresentação da base, onde os scripts e os cameramen estavam lá sobrevivendo e tal, dizendo que os bases estavam salvando lá. E simplesmente parece que do nada tava tendo uma discussão no episódio, não sei se dá pra perceber, mas tava pra ter uma discussão, porque provavelmente o Titan TV tava falando com o TV cientista, porque não tinha mais ninguém que esteja falando ali. E também dá pra ter uma boa interpretação que simplesmente dá pra perceber que a guerra não é só lá nos Estados Unidos, igual a gente pensava, isso também no mundo todo, cara, tipo, insano. E também nessa forma que o TVM fala, o Taita, ele fala que um dos astrólogos é deles e tal. E que simplesmente também no final que ele fala que tem meio que uma base deles lá na Antártica, eu acho, não sei. E simplesmente que se os astros descobrirem aquela área, seria o fim dos tempos. Melhor dizendo, porque lá tinha todas as tecnologias e estaria tudo ferrado. Só que esse episódio também estaria apresentando que simplesmente os TV-Men estavam preparados meio que para tudo nessa guerra. Simplesmente porque uma interpretação minha. Porque nessa parte aí dos polos e tal que eles apresentam é uma parte muito interessante. Mas agora, tipo, essa apresentação dos TV-Men é provável que eles estavam preparados. Por quê? Porque simplesmente no final quer dizer, entre aspas, no final do episódio, o Titan TV-Man ele se teleporta para a base dos TV-Men. Teleporta para lá e dá como é que se diz, um protótipo. Não, era um negócio lá que eu esqueci como é que se fala. Que era a arma do Juggernaut, que era para os seus cientistas usarem para dar a pesquisada, né? Só que daí o cientista ele percebeu que o portão onde o Titan TV se teleporta não estava se fechando. Que daí a gente vê uma câmera de fora, porque logo depois antes da cena extra, um dos cameramen que estava gravando, eles mostra meio que um drone cameraman, e é desse drone que os TV-Men olharam que o Full Toilet parece que estava impedindo que o portão se fechasse, tá? Porque é o que parecia, porque o Full Toilet ele tava meio que com uma aura vermelha e da mesma cor que tava impedindo o teleporte ou o portão do TTTV se fechar. Aí logo depois chegou a Duquesa, que era algo muito esperado da série, porque todo mundo tava se perguntando como é que vai ser a Duquesa. E simplesmente a Duquesa tá muito bonita na série, tá muito boa. E simplesmente ela meio que captura o Titan TV-Man e ela consegue com sucesso, porque é um Astro Toilet. E simplesmente daí a gente consegue perceber que os TV-Men estavam preparados. Porque depois de ela ter capturado o Titan TV-Man, entre aspas, ela lança dois meio que caças dos astros lá. Aqueles caça americanos super tecnológicos, eu não sei muito dizer. Aqueles astros, e simplesmente os TV-Men lidam de boa com aquilo. Só que daí numa cena eles veem que tem um rastreador. Tinha um rastreador em um dos como é que se diz? Daqueles caça lá.
E simplesmente, para piorar cada vez mais, com aquele rastreador, os astronautas conseguiram descobrir onde estava a base do CVM. Aquela base que no começo eles tinham dito que se os astros achassem, seria o fim dos tempos. E simplesmente vai lá meio que a Mothership e simplesmente dá uma explosão, tipo uma bomba nuclear lá. Vou deixar aí a cena para vocês ficarem observando. E simplesmente com essa cena, a gente ainda consegue descobrir que os TVM meio que estavam já preparados para isso. Ah, como assim? Mano, é que se simplesmente olharam o episódio, vocês viram que o cientista do TVM ativaram meio que um núcleo, uma energia roxa que foi para esse núcleo, e pela minha interpretação, o núcleo, ele meio que teleportou a base, porque a base ficou meio que toda preta, tipo igual a gente fica dentro da névoa preta do Titan TVM, que daí parece que eles se teleportaram, que inclusive parece que eles foram se teleportados por uma prisão abandonada, porque parece que é o que diz lá, e também, né, e simplesmente eles foram para lá, pela minha interpretação. E aquele núcleo foi o que teleportou a base. Aí o que isso tinha a ver que os TVM já estavam preparados? Porque como eu mostrei no vídeo, a Mothership meio que tinha destruído essa tal base, que se fosse destruída seria o fim dos tempos. Aí eles conseguiram teleportar a base para os astros não descobrirem essa tecnologia. Pela minha interpretação, que eles teleportaram para essa tal de prisão abandonada que aparece no entre aspas no final, tá? Também eu vou deixar a cena onde isso acontece, onde no núcleo meio que pega essa energia roxa que o cientista meio que usa lá. Vou deixar aí a cena para vocês terem ideia. Então, dessa cena aí, a gente consegue entender que eles teleportaram essa base dos TVM para outro local em específico, porque não tem como eles ser feito. Tipo, o que eles teriam feito se, ao invés de ter sido teleportados, quando o cientista usou aquela energia roxa lá, o núcleo. Mas depois dessa cena, meio que aparece o cientista de uma forma mais humana, o TV cientista. Que quando eu olhei, eu pensei logo no Gordon Freeman de Half-Life, mas como isso não tem nada a ver com Half-Life, eu não sei quem poderia ser aquele cientista. Talvez poderia ser o cientista do qual é o episódio agora pra lembrar? Daquele episódio lá da câmera Woman lá que teve a batalha lá com o GM. Mas eu acho que não é porque, principalmente, que o próprio da Fuck Moon tinha dito que aquele cientista que aparecia já tinha morrido. Mas também, depois dessa cena, além dessa cena, tem uma cena mais triste que eu consideraria desse episódio. Não desse tipo de toilet, porque, né. Mas que acontece algo, tipo, muito marcante. Com algo com um personagem que a gente sempre está acostumado a ter na série, né? Que acontece lá com o Titan TVM, né? Que, assim, eu vou deixar aí o vídeo pra vocês verem o que acontece. Aí depois eu posso tentar criar uma teoria do que pode acontecer depois desse episódio, né? Que vai ser o episódio 78.
daí que dá a entender que o Titan também foi infectado. É por isso que seria meio triste, né? Porque um dos maiores titãs da série. E também no segundo diálogo lá, que dá pra entender que realmente ele foi infectado, que parece que o UFO Toilet, ele disse que era pra gente servir um novo mestre, né, que seria o TV Man, que o nome dele seria Watchman. Tipo, os caras ainda teve coragem de mudar o nome do nosso titã. E assim, agora eu fico naquela dúvida, assim, mano, o que vai acontecer em 78? Porque eles roubaram um titã muito poderoso nosso. Provavelmente no episódio 78 vai acontecer a armada dos Speakermans. Porque tanto quanto aparece no Shorts, ou tanto na primeira cena secreta da parte completa do 77, eles dizem dessa tal armada dos Speakermans, que ainda dá por vir, e que provavelmente vai acontecer isso no 78. Porque, assim, não vai ser os TV-Man que vai aparecer depois dessa bomba que o Titan TV-Man foi infectado pelos astros, não é agora que os TV-Man aparecem, não. Os TV-Man vai dar aquela sumida igual eles dão em muitos episódios e depois nós vai ter que ficar aqui esperando os cameramen e os Speakerman lutando lá, dando a vida, e os TV-Man lá esperando. Assim, se o Titan TV-Man tivesse seguido as ordens do TV cientista, que era esperar que os cameramen tudinho morrer, né? Porque simplesmente eles não tinham tanta força para derrotar tanto um astro mais forte. Se ele tivesse seguido essas ordens do TV cientista, provavelmente ele não teria sido infectado. Então talvez o TV cientista estava muito mais certo do que nós imaginávamos, porque o cara sabe muito. E assim, eu diria que esse episódio foi bom, tantas cenas extras e tal. E eu acho que o vídeo vai ficando por aqui, mano. Porque falar mais o quê? Não sei, né? Mas logo para responder uma pergunta, eu acho que com tudo isso de provas, eu acho que os TV-Men estavam sim preparados para a Guerra Astro.